Bom, pessoal que está em casa, coloquem o cabeçalho, por favor. Escola Carrossel do Estilo, vou mandar lá no chat. A data de hoje, dia 10 de março de 2021. E a nossa pauta, Estados Nacionais Modernos, teóricos absolutistas e a sociedade de corte. Essa é a nossa pauta de hoje, tá? Quem tiver dúvida, tá lá no chat. Escola Carrossel Novo Estilo. A data de hoje, dia 10 de março de 2021. Professor, na pauta da semana passada também tinha teorias do absolutismo. Ele vai estudar de novo? Fala de novo, Melissa. Na pauta da semana passada também tinha teóricos absolutistas, então a gente vai meio que corrigir? O professor vai retomar alguns pontos, tá? O professor vai comentar um pouco sobre eles. Até por conta de eu não estar presente, então, só para a gente poder completar a explicação do conteúdo. E a nossa pauta de hoje, Estados Nacionais Modernos, ponto vírgula, teóricos absolutistas, ponto vírgula, a sociedade de corte. Pessoal, como eu disse, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo, tá? Iniciando o conteúdo, para a gente poder partir para as nossas atividades do dia de hoje. Então, é o seguinte, quando a gente fala dos Estados Nacionais Modernos, a gente está falando sobre a formação, na verdade, não formação, até porque essas localidades, os países já existiam, tá? Mas a caracterização que os países tomam, tá? Então, a gente está falando aí dessa nova forma de governo, tá? Que passa a ter alguns princípios, até mesmo assegurados por filósofos, por pensadores, tá? E os estados nacionais modernos vai falar como que esses estados, como que os países se configuraram dentro dessa nova forma, dentro desse novo momento, dentro de princípios ligados ao período da modernidade, tá? Estados nacionais modernos, ou seja, os países, cada um com suas características, dentro da ideia do período da modernidade. Alguns pontos importantes que são assegurados ou que são acentuados nesse conteúdo justamente fatores relacionados ao fortalecimento da burguesia e do absolutismo. O fortalecimento da burguesia, o estabelecimento e predomínio do absolutismo são fatores que marcam esse conteúdo, tá? Estados Nacionais Modernos. O conteúdo de Estados Nacionais Modernos vai falar sobre o quê? Praticamente sobre como que a burguesia se fortaleceu, como que ela cresceu numa proporção tão grande a ter influências no governo, tá? Influências na política, e como o absolutismo ele se mantém dentro de uma sociedade. O que é o absolutismo? Melissa, você sabe o que é o absolutismo? Não. Tá vendo? E está se queixando porque o professor repetiu a pauta. O absolutismo é a forma de governo onde o monarca governa de forma absoluta. Não tem o primo para dar conselhos, não tem o pai, não tem a mãe, não tem um vice-rei. É somente o rei, o monarca, tomando as decisões sozinho. É um governo absoluto. Ou seja, se ele falar assim, ó, a partir de agora a gente vai cobrar a iluminação do sol. Pelo dia vai ser cobrada uma taxa de R$20 por cada pessoa. Por quê? Porque estão utilizando o sol. Tá?
Ninguém podia questionar. Por quê? Porque o governo dele é absoluto. Só ele governa sozinho, ou seja, só ele toma as suas decisões. Tá? O próprio termo absoluto faz com que a gente entenda que há um poder muito forte. Tá? Então, os fatores que se relacionam a esse conteúdo é justamente a gente entender como que a burguesia teve um crescimento e uma força tão grande, assim como o absolutismo. A burguesia e o absolutismo, eles têm uma associação porque os burgueses, eles tendem a auxiliar o rei, já que a figura do rei, ela universaliza, por exemplo, pesos e medidas, tá? Tira aquela ideia dentro do feudalismo, onde cada senhor feudal toma suas decisões. No feudalismo, não sei se vocês se recordam, mas cada feudo tinha o seu sistema de pesos, seu sistema de medidas, suas leis, suas normas, cobrança de impostos. Era diferente de um feudo para o outro. Quando ocorre esse domínio do monarca, ou seja, esse governo absoluto, ele vai universalizar tudo isso. Vai haver apenas um tipo de imposto, uma cobrança de imposto, vai haver apenas uma moeda, vai haver apenas um sistema de pesos e medidas, tá? E isso faz com que a gente entenda que o absolutismo, ele vai favorecer os burgueses. Porque não vai mais precisar fazer troca de moeda nos cambistas, por exemplo. Deixa eu ver se tem alguma aqui que aparece. Não é nessa apostila, mas na outra apostila apareceu, do ano passado. A burguesia vai se associar aos reis. E essa associação vai favorecer a burguesia. Assim como vai favorecer o monarca. Porque o monarca ele vai precisar de dinheiro para poder pagar um exército, para poder conquistar outros territórios. Tá? E quem vai financiar, quem vai dar esse dinheiro é a burguesia. Em contrapartida, a burguesia vai também tirar suas vantagens. Uma dessas vantagens é, por exemplo, isso que o professor está falando sobre universalizar em um país uma única moeda. Porque daí eles não vão precisar ir à casa de câmbio para trocar moeda. Aqui no norte da França é diferente do sul da França. Precisa trocar de moeda, porque lá naquele sistema feudal é diferente desse. Então, vai ficar tudo a mesma coisa. Então, para os burgueses, facilita. Tá? Eles acabam tendo maiores vantagens econômicas quando ocorre essa universalização dentro do próprio país, tá? Porque cada país vai ter ali seu sistema de pesos, medidas e sua moeda. Assim como, por exemplo, nós temos a moeda real aqui no Brasil, o Paraguai tem seu próprio sistema de moeda, a Bolívia, os Estados Unidos, na Europa, cada país possui aí, ou de uma forma generalizada ou individual, cada um possui seu próprio sistema de moedas, tá? Então, isso faz com que a gente entenda que se eu for para outro país, eu preciso trocar pela moeda daquele país. Então, geralmente no aeroporto já existe a casa de câmbio, né? Você vai lá e já troca em moeda. Você viajou para outro país, você não vai conseguir usar o real lá fora, tá? A não ser que as pessoas utilizem aí os cartões, né? Que são cartão de crédito, que pode ser passado em outras localidades, desde que seja desbloqueado, né, os cartões internacionais. Pode falar, amigo. É que eu assim, que nós não usamos real, nem peso, nem euros. Usamos outros tipos de moeda. Então, não é a parte física, usar níquel, ou moeda, ou cédula, mas é o valor do que é utilizado, tá? O nome do que é utilizado. Se é dólar, se é euro, se é peso, se é real, tá? Cada país vai ter sua própria denominação para a sua moeda, tá? Mas não é moeda de níquel, não. É moeda do dinheiro mesmo. Cada dinheiro tem sua própria denominação. Seu nome e também o seu valor, né? Tanto que para comprar $1 eu vou gastar muitos reais, tá? Para comprar $1, tá? O dólar tá caro já. Que nós brincas eram muito realistas, nós não filhos. Emily. É tipo, eu falei assim, mãe, quando você tiver gente, você compra isso aqui? Aí minha mãe foi ver lá, ela falou, Jesus, você nem é real. Sim.
Exatamente. Aí, isso mesmo. No Paraguai tem local que já é convertido, né? Eles já sabem, você já tem noção do valor. Algumas localidades, outras está em dólar, aí você precisa converter para você saber quanto que você vai pagar. Beleza, galerinha. O próximo item da pauta fala sobre os teóricos absolutistas. O absolutismo é uma forma de governo onde o monarca, o rei, governa de forma absoluta. Isso é o absolutismo. Não tem parlamento, não tem vereador, não tem deputado, não tem senador, é somente a figura do monarca, do rei. E ele toma as decisões sozinho, ou seja, ele manda em tudo. Quando a gente fala dos teóricos absolutistas, a gente entende que houve um momento onde vários filósofos acabaram falando sobre o absolutismo, ou seja, apoiando o absolutismo. Tá? Quando vocês tiverem o conteúdo, por exemplo, que foi abordado hoje na sala do 8º ano, estava falando sobre o iluminismo. O iluminismo, ele vai contra o absolutismo. Então, a gente percebe, e fala também dos filósofos. Quem vai contra são os filósofos. Eles elaboram pensamentos contra essa forma de governo tão forte, tão marcante, onde não tem participação das pessoas, onde já está tudo determinado, tudo delimitado para que as pessoas, e dessa forma as pessoas acabam perdendo muito da sua própria liberdade. Os teóricos absolutistas, Iluminismo. As pessoas, elas são iluminadas pelo pensamento filosófico, tá? Isso lá no século XVIII. Quando a gente fala dos teóricos absolutistas, são os filósofos que apoiam o absolutismo. Onde eles vão escrever falando, a figura do rei é importantíssima. Todo mundo tem que respeitar o monarca, todo mundo tem que ter medo do monarca. Por quê? Porque se ele for um rei bonzinho, todo mundo vai querer, né, fazer o que quer com ele. A pessoa vai falar assim, vocês leram um texto de interpretação ali, né? Por exemplo, a primeira pergunta. Segundo Maquiavel, em que situação o súdito oferece apoio ao monarca? Quando o monarca não precisa. O país... Arruma sua máscara, amigo. O país não está em guerra. Aí o que ele vai fazer? Eu tenho 2 filhos, 3 enteados e 2 afilhados lá. A hora que você quiser reunir eles para a batalha, chama eles que eles vão lutar com você. Não está tendo conflito, não tem atrito nenhum. Eu estou oferecendo. Para quê? Para que seja bem visto pelo rei. Agora começou a guerra, cadê o que ele oferece lá? O filho, enteado e o afilhado? Não oferece. Por quê? Porque agora o rei está precisando. Vai que ele leva meus filhos morrem na guerra. Tá? Então, a representação, a descrição apresentada por Maquiavel faz com que a gente entenda essa relação com o monarca. Tá? Por isso que o monarca ele tem que ser rígido. Por isso que ele tem que exigir. Ele tem que mandar e todo mundo obedecer. Para que não ocorra essa ideia de que o rei bonzinho vai perdoar a dívida, o rei bonzinho não vai castigar a gente, vai proteger nosso país, nosso lar, né? Vai viver todo mundo feliz para sempre. Então, esses teóricos absolutistas, eles vêm justamente para que possa defender a ideia de que a figura do monarca é importante. Todo mundo tem que respeitar o rei, o monarca, tá? Qual é o tema? Teóricos absolutistas. O que são os teóricos absolutistas, Nantes? O que foi isso? O que é o tema teóricos absolutistas? É o apoio, a legitimação. Eles legitimam que aquele fator relacionado ao poder do rei é verdadeiro. A figura do rei é importante. Quem coloca o rei lá no poder? Quem coloca? Alguém sabe explicar? É de origem divina. Os reis estão ali porque Deus quis. Já ouviram falar nisso? Já? Então. Já o
O Vitor me mostrou. Muito bem. Tá? E aí nós temos, então, entre os filósofos teóricos absolutistas, o Dante Alighieri, tá? Onde ele fala que o rei ele tem que governar sem a interferência da igreja, tá? A igreja não pode interferir, e a gente está falando de igreja católica, tá? Não pode interferir, tomar decisões, participar de decisões, ela não tem que dar palpite nenhum, tá? O rei deveria ser orientado diretamente por Deus, sem necessidade de membros da igreja estar interferindo. Ó, rei, faz isso, faz aquilo. Abre uma igreja para mim, constrói uma igreja. Dá metade do dinheiro aí como diz, mas não, a igreja ela não interfere nisso, tá? O que a igreja faz é ficar à parte das decisões políticas. Mateus, guarda isso. Maquiavel, como eu acabei de comentar com vocês, o Maquiavel, ele coloca ali em seu livro Príncipe, coloca ali questões relacionadas à posição do rei como sendo uma figura extremamente importante, onde todo mundo precisa obedecer, tá? Vamos aproveitar ali, corrigir e falar um pouco sobre essa atividade da página 21. Lá no começo, eu vou perguntar para o Matheus aqui, por que ele me falou essa resposta, tá? Logo no início da aula, o Matheus Galceran, ele falou assim, como que você falou, Matheus? Que a professora no primeiro dia, assim... Mas não, você falou de sua preferência, né? Você prefere ser temido que amado? Né? Sim, eu quero ser temido. Falando a respeito da posição da professora, que prefere ser temido que amado, tá? Uma professora ou um rei legalzinho, todo mundo vai gostar, vai amar, né? Enfim, vai ser algo bom. Só que as pessoas acabam não respeitando. Agora, o rei, que ele é rígido, que ele cobra os impostos, aonde ele toma as decisões, esse sim vai ser respeitado. Então, a colocação do Maquiavel, quando ele escreve O Príncipe, ele põe essa posição ali. O que é preferível? Melhor o rei ser temido ou melhor o rei ser amado? Mas na opinião... Na opinião do Maquiavel, na opinião do contexto... Isso, no contexto filosófico do Maquiavel, é melhor o rei ser temido. Porque o rei sendo temido, todo mundo vai respeitá-lo. Aí ele vai falar, eu preciso dos seus 3 filhos, dos 2 enteados e dos 2 afilhados que você tem. Ah, mas não tem mais. Eu preciso, você vai trazer amanhã que eles vão lá para a fronteira para poder lutar em defesa do nosso país. Pronto. Ele vai ser temido, as pessoas vão ter medo e vão obedecê-lo. Tá? A obediência é um fator muito importante. Ah, vou estar cobrando a partir de amanhã R$20, R$25 do sol. A luz solar. Ah, mas por quê? É natural, não tem como você cobrar. Ninguém vai questionar o rei, todo mundo vai obedecê-lo, tá? A obediência vem justamente porque ele é temido. Vamos lá, rapidinho. Exercício na página 21. Segundo Maquiavel, em que situação os súditos oferecem apoio ou bens materiais ao rei? Quando ele não precisa, quando o rei não necessita de apoio. Não, quando ele precisa de apoio, quando ele não precisa, não necessita do bem, daquela riqueza, ou do que está sendo ofertado. Até mesmo do filho enteado e dos afilhados. Quando o rei não precisa. Entende, Jonathan? É melhor ter Se aplica para quem? Presidente. Só que hoje em dia, por exemplo, a figura do presidente, ele não precisa ser temido, até porque existe um conjunto de legislação, né? E o poder não está só nas mãos do presidente, né? O poder está dividido. Poder executivo, legislativo e judiciário. O nosso presidente, sozinho, ele não toma as decisões. Precisa ser aprovado, e daí, de acordo com a aprovação de outras instâncias, aí sim ele vai poder ter uma lei, uma norma, ou um imposto ajustado, ou criando novo imposto, tá? Então, funciona dessa forma. Hoje, por exemplo, para a atitude dele, para a atitude de um presidente, ele não precisa mais ser temido, tá? As pessoas não precisam ter medo do presidente. É que ele está associando o nosso presidente hoje, por exemplo, hoje o presidente não precisa ser temido igual o monarca.
Por quê? Porque quem escolhe presidente somos nós. Nós que vamos colocar lá. Oi? Precisa de aceitação, precisa, claro, ter uma posição boa para que as pessoas possam confiar a ele, o governo. Tá? Mesmo assim, se ele não estiver tendo uma atitude satisfatória, o povo se reunindo consegue, né, promover modificações na política, até a ponto de tirar o presidente. Tá? Não depende só do povo, né, nós aqui cidadãos, depende de outras instâncias, mas hoje nós conseguimos fazer isso. Antes, no absolutismo, as pessoas sequer abriam a boca para falar mal. Ou se falava mal, claro, com muito cuidado. Tá? Para quê? Para que não sofresse ali retaliações, né? Para que não sofresse outras consequências negativas. Então, isso é algo que é bastante marcante no absolutismo, e hoje a gente percebe que a gente tem liberdade. Tanto que vocês veem aí manifestações contra o presidente, pessoas escrevem falando mal dele, tá? Então, hoje tem liberdade. Antes não se tinha tanta liberdade, principalmente no absolutismo, tá? Letra B pergunta o seguinte, explique por que tal situação ocorre. Vai, Enzo. Porque eles querem agradar o rei, querem gostar deles. Exatamente, para poder agradar o rei. Para poder ser colocado, aquele ali é um súdito perfeito. Ele me ajuda, ele me oferece açúcar, leite, café, tudo que eu precisar ele está oferecendo. Até os filhos, enteados e os afilhados dele estão me oferecendo. Tá? Então, é justamente quando ele tem certeza que o rei não vai precisar daquilo. Ele quer ser bem visto, mas ele tem certeza que o rei não vai precisar, o rei não vai aceitar, por isso ele oferece. A professora deu resposta para vocês? Não, a gente faz a resposta, depois ela corrige. Tá. Você sempre ouviu a resposta da professora. Segundo Maquiavel, os oferecimentos são bens quando as pessoas têm certeza. Ela passou a resposta, tá bom. A concretização que a gente vai tratar é apenas uma maneira de aparentar solidariedade e submissão. Muito bem. Crianças, quando acontecer isso, mantenha a resposta de vocês. Tá? Até mesmo eu, quando estou fazendo correção com vocês, eu falo, dá uma analisada na resposta. Se sua resposta estiver relacionada à resposta do professor, deixa, tá? Para valorizar o pensamento de vocês, para que não fique a resposta igualzinha de todo mundo. Não precisa copiar a resposta igual, não, tá? E a letra C, porque Maquiavel aconselha o príncipe, na possibilidade dele ser temido e também amado, ele precisa ser temido. Exatamente. Então, o rei legalzão, que conhece todo mundo, que bate, ei, beleza, e aí, como vai? Tá de boa? Esse rei legalzão, ele pode não ser respeitado. Eu tô precisando que você leve lá 5 sacas de açúcar lá para o castelo. Pode ser? Não, não vou levar, não. Porque eu tô tomando tereré. Agora você não vai me incomodar, porque eu tô ocupado, vou assistir Netflix. É diferente. Agora o rei ser temido fala, eu preciso que você leve, ele vai levar, de qualquer jeito. Mas eu não tenho. Se vira. Eu preciso de 3 sacas de açúcar. Ele vai ter que levar. Tá? Então, pode. O rei sendo temido, mas é mais vantajoso. Quando a gente fala do Thomas Hobbes, no livro Leviatã, ele dá a possibilidade ali, né, põe a colocação de que nós, seres humanos, somos, por essência, seres egoístas, tá? O ser humano é um ser egoísta por natureza. Concorda ou discorda, Jonathan? Concorda ou discorda? Todos nós, seres humanos, somos seres egoístas? Sim. Pode ser que seja mesmo todo, ou a maioria. Tá? Por exemplo. A maioria, por favor. A maioria. E não, e alguns que sim. Por exemplo, então, a colocação do Thomas Hobbes é que todo ser humano é, por natureza, egoísta. Se você tem preferência em ajudar a sua família ou a família de outra pessoa, você vai ajudar quem? Sua família. Tá no abismo ali, ó. Seu amiguinho e seu irmão. Vamos colocar uma pessoa mais próxima, né? Porque às vezes a gente não gosta do irmão, né? Não sei vocês aí, eu gosto dos meus irmãos. Ó, um colega
Um colega e um primo lá no abismo, você só vai salvar um. Vai salvar o primo, o irmão, né? Tá? Então, é mais ou menos como se a gente tivesse a tendência de sermos egoístas, ou seja, pensarmos somente em nós. Teoria do Thomas Hobbes, tá? Onde em seu livro ele pega isso. Então, de acordo com essa ideia de que nós, seres humanos, somos, por natureza, seres egoístas, a consequência disso seria que a sociedade viveria em um caos total, uma violência. Eu só penso na minha família, eu só penso no meu bem. Ou seja, se precisar prejudicar o outro, eu vou prejudicar. Até a ponto de tirar a vida do outro, eu vou fazer, ou seja, a violência, o caos, tá? Já que isso acontece, o que é preciso fazer? É preciso haver um momento de tranquilidade. Quem vai dar esse momento de tranquilidade é o monarca. Porque ele sim vai tomar o direcionamento e vai falar o que a gente pode e o que não pode fazer, tá? Se não fosse o rei, o monarca, a humanidade não existiria mais, tá? Essa é a ideia de quem? Do Thomas Hobbes. Nós, seres humanos, somos egoístas, e para que isso não venha a virar um caos, a destruição da humanidade, há necessidade da figura do rei, tá? E aí ele descreve o seguinte: a partir dessa ideia, desses princípios, para evitar o caos ou fim, haveria necessidade de nós, seres humanos, criarmos um contrato, aceitarmos o contrato e assinar o contrato, tá? De acordo com o contrato, a gente abre mão da nossa liberdade, dá a possibilidade do líder decidir tudo por nós, que é a figura do nosso representante. Nesse caso do Thomas Hobbes, do rei, tá? Do monarca. É ele que vai ter a nossa liberdade. Eu abro mão da minha liberdade, todos nós abrimos mão da nossa liberdade, para que ele possa, então, tomar as decisões. Esse pensamento é criado por Thomas Hobbes. Então, dessa forma, a gente evitaria, então, a violência por meio do contrato social. Esse contrato seria a nossa saída, seria a possibilidade de nós, seres humanos, darmos continuidade aí à nossa vida. Por quê? Porque somos egoístas, uma hora ou outra a gente vai entrar em conflito. Então, por isso que existem normas, leis, onde reprime, repreende. Eu não posso agredir. Hoje em dia, por exemplo, é um controle muito grande, até mesmo daquilo que é colocado nas redes sociais, né? Onde eu vou estar falando do outro, querendo denegrir ou prejudicar o outro. E aí vão ser abertos processos, investigações para que a imagem do outro seja preservada. Então, hoje em dia, a violência não é só física. Você bater na pessoa, agredir a pessoa, tá? Existem as palavras, existem várias formas de criar essa violência. E hoje em dia isso está em pauta de uma forma muito maior. Para que isso não aconteça, vamos pôr a figura do rei. Vamos apoiar o absolutismo. E dessa forma que Thomas Hobbes dá apoio ao monarca, tá? O papel do monarca. Jacques Rousseau, ele também apoia o monarca. Ele apoia o monarca se afirmando, então, em princípios ligados à Bíblia, tá? Aonde ele era bispo da Igreja Católica, criou a obra denominada Política Retirada das Próprias Palavras da Escritura Sagrada, que defendia que o poder do rei havia sido concedido por Deus. Deus deu o poder ligado ao rei, tá? Ele poderia governar, porque Deus assim quis, Deus determinou. Deus havia escolhido o governante. Dessa forma, o rei somente deveria prestar conta de seus atos a quem o escolheu, ou seja, para Deus. Então, não precisa do padre, não precisa do representante. Ele vai tomar as decisões que ele toma, é Deus que está orientando a cabeça dele, e se ele fez alguma coisa errada, ele tem que se justificar somente a Deus. Não é a igreja, não é aos cidadãos, não existe outra figura onde ele precise explicar aquilo que está acontecendo que não seja, então, o próprio quem o colocou lá, que é Deus. Tá? Questionar o poder dos reis seria questionar também os princípios divinos, tá? Por que o rei fez isso? Se você fizer essa indagação, essa pergunta, você está questionando. Galera, a gente vê o reflexo disso nas provas, tá? É porque o aluno está distraído, está brincando, vem para a escola para passear, então aí depois na prova a gente vê. Vamos prestar atenção um pouquinho?
Jean Bodin. Jean Bodin, ele é uma figura aonde vai firmar a postura do rei como sendo o pai de família, tá? O rei, ele tem o papel como se fosse o pai de família, onde controla tudo. Hoje, por exemplo, se nós formos falar sobre organização familiar, a instituição da família, não tem só a figura do pai, paterna, né? Tem mãe solteira, que ela é a figura maior, onde ela vai tomar as decisões. Nós temos aí outras possibilidades, 2 mães, 2 pais, e eles que configuram a instituição familiar hoje está diversificada, né? Mas aqui, de acordo com a ideia do Jean Bodin, o pai, a representação do pai é a mesma representação do rei. O rei é o pai da nação, ou seja, já que em casa eu preciso obedecer o meu pai, aqui eu preciso obedecer o rei, porque o rei é colocado como sendo o pai da família, tá? Um membro importantíssimo que vai estar dando orientações, tomando as decisões, e eu simplesmente obedeço. Onde ele diz o seguinte, ó, afirma que, assim como acontecia com o pai, que era o líder da família, deveria ser obedecido sem contestação ou até mesmo sem questionamento. Hoje em dia, por exemplo, é que antes a gente obedecia mesmo as decisões dos nossos pais, tá? Não tinha questionamento. Não vou fazer. Vai fazer. Não vou. Precisa fazer tal coisa. Eu não vou fazer hoje, vou fazer em outro momento. Então, hoje tem desobediência, né? A gente vê isso até em sala de aula, por exemplo. Tá? Que antes a gente obedecia bastante os professores. Não, estou olhando geral. Tá? E a obediência, antigamente, né, no tempo atrás, hoje, não digo que não exista hoje. Hoje, por exemplo, existe, né, a figura paterna, onde o pai manda e o filho faz. Ele precisa fazer e faz, por obediência ao pai. Em outras situações, isso acaba não acontecendo. Porém, para o Jean Bodin, a figura do pai é algo importantíssimo. Então, por isso ele coloca o rei como sendo o pai da família. É ele que vai tomar as decisões ali, que vai ajudar a tomar toda e qualquer decisão. O monarca, então, é considerado o pai da nação. Na sequência, tem uma atividade onde vocês precisariam associar as iniciais ali dos nomes, tá? Dante Alighieri, letra A, Jacques Rousseau, letra B, Thomas Hobbes, letra H, Jean Bodin, J e Maquiavel, M. Como ficou a sequência de vocês? B, H, L, A, J. Vocês em casa aí, ó, a sequência. Página 22. B, pode. H, M, A e o J. Essa é a sequência. Certo? Sociedade de corte. Sociedade de corte são as pessoas que vão morar com o rei, tá? Essas pessoas que vão morar com o rei, que é considerada ali a nobreza, eles vão ter muitos privilégios, tá? Quem mora junto com o rei tem privilégios maiores ainda, como, por exemplo, a participação em banquetes. Tá com a professora Paula. Então, para ela, eu acho que ela não está usando essa transformação. Tá certo. E aí, as pessoas que moram junto têm essas vantagens, tá? Ele não vai pagar impostos, ele vai participar de banquetes, tá? E a figura representativa do rei era tão importante, aqui ele não é abordado, tá? Como, por exemplo, o rei Luís XIV, que era considerado o rei Sol, as pessoas que moravam junto a ele, os súditos, viam ele como uma figura tão importante, aonde eles ficavam assistindo o rei acordar, o despertar do rei, o rei está dormindo lá, o despertar do rei era uma honra para que eles pudessem assistir. E existiam outras manifestações. As imagens, desenhos, pinturas que existiam do rei nos cômodos, a pessoa que passava por um cômodo e tinha a representação dele, uma pintura, precisa se curvar a pintura, tá? Então, vai fazer lá o gesto de se curvar. Por quê? Porque a figura ela é colocada ali como sendo algo importante,
como sendo um respeito à figura do rei, tá? Então, os monarcas, eles tinham uma importância tão grande para a sociedade nesse período, que eles eram colocados como quase sendo sagrados, tá? Professor, pelo que eu sei, assim, sabemos manuais de acho que por causa que as pessoas que viviam nas expressões não tinham manuais. Não tinha o quê? Como assim? Ah, isso daí tá falando sobre a... Não. O professor está falando de sociedade de corte, as pessoas que moram com o rei, ou dentro da delimitação do palácio, tá? Dentro do palácio. Aqui, por exemplo, o Palácio de Versalhes. Ó, existe ali algumas construções e uma muralha ali que protege, né? Não, não chega tanto. É um palácio. Palácio de Versalhes. Não é do tamanho de uma cidade, não é tão grande assim, tá? É só a localidade onde o rei habita, tá? E ele quis fazer essa construção longe, para quê? Para que ele pudesse viver o luxo, tá? Com grandes banquetes, com grandes festas, para que as pessoas pudessem, então, ter essas manifestações e participar dessas manifestações de uma forma a não criar questionamentos. A gente está pagando impostos pelo sol, pela luz solar, e o rei está fazendo festinha. A gente está comendo aqui na miséria, comendo aqui só cereais, enquanto ele está fazendo banquete, tá? Então ele constrói um castelo longe, que é para não gerar polêmicas. Como? Não. O que é? É um filme com um cachorro que ele adora uma criança. E ele vai que é uma máquina do tempo. Eu já vi dúvida sobre uma desses falas que ele visitaram na máquina do tempo para cá. É mesmo? Não. Depois você escreve, professor, para o professor dar uma pesquisada, tá? Lá nesse mesmo filme, assim, tem uma parte que a rainha lá da França, ela tá comendo um bolo. E ela diz assim, que com um bolo, aí tipo, um cara fala assim, e ela diz assim, que vamos comer, quando o cara diz, que vamos comer, ela diz que come um bolo. E esse aqui não tinha nada pra comer. Depois escreve para o professor pesquisar. Oi, Emanuela. Ah, ele volta no tempo e conta? Vocês já estudaram isso. Legal. Eu fiz aí, por causa dos palácios, eu lembrei da rainha da França, eles visitaram. Ela gostava muito de bolo, e se ela tivesse ela não se encontrado, dava aos pobres. Para favorecer os pobres? É? Que legal. Depois você escreve para eu poder dar uma olhada, tá? Pessoal, é o seguinte. O Galceran comentou agora sobre os manuais, tá? Manuais onde passam orientações relacionadas aos bons modos, tá? Ou seja, como que a pessoa precisa se portar à mesa, o que a pessoa precisa fazer de correto. Quem sabe fazer isso é quem já mora, quem já é nobre, quem já mora junto, tá? Já nasceu nobre. Aquela pessoa, ele vai ser ensinado desde pequenininho. Qual é o momento dele falar, qual é o estilo de roupa que ele vai estar vestindo, o que ele pode conversar em um grupo de amigos, criança, adolescente e adulto, tá? Você não pode entrar comigo? Você precisa? Vem cá, fazer um favor. Ai, desculpa, não estou entendendo. Se ela pode ir no banheiro, porque a Manuela já chegou. Ah, pode. Nem vi você pedindo para ir. Certo? Então, existem esses manuais, tá? Onde vão dar orientações. Quem sabe, quem tem as normas, as manhas de sentar à mesa, qual é o talher a ser utilizado, é o nobre.
O burguês, ele é rico, mas ele não tem bons modos. Por quê? Porque ele não nasceu nobre, ou seja, ele não sabe se portar à mesa, ele não sabe que tipo de assunto ele pode colocar em pauta quando junta-se com outras pessoas. Então, ele precisa ser orientado, tá? Essas orientações são, então, as ideias de bons modos, tá? Então, como o burguês ele não tem essa orientação, eram escritos, então, livros onde as pessoas poderiam estar adquirindo a ideia desses bons modos, tá? Aí não é, e aí a gente passa, dentro desse contexto, a passar da seguinte ideia. Não é porque a pessoa tem dinheiro que ele é levado em consideração como sendo uma pessoa importante. Alana, uma pessoa importante, ele precisa nascer nobre para ser importante para a sociedade. Se ele é um burguês, ele tem dinheiro, para a sociedade daquele período ele não é importante. Ele só tem dinheiro, tá? O fato de ter dinheiro não dá importância, não dá uma importância, uma validação tão grande no ser, na essência daquela pessoa, tá? E aí, vocês já fizeram atividades da página 23, né? Já? A professora corrigiu com vocês? Sim, ótimo. Perfeito, melhor ainda. Crianças, agora a gente vai fazer o seguinte, vocês vão copiar e responder algumas perguntinhas no caderno, tá? Aqui na página. Não, o professor vai falar para vocês quais são as perguntas e respostas. Eu não tenho canetão, eu pedi canetão, mas ainda não me deram canetão. Então eu vou precisar falar para vocês. Eu vou falando bem devagar. Pessoal que está em casa, o professor vai compartilhar com vocês a tela e aí vocês vão copiar a atividade de pergunta e resposta que o professor vai passar. Escreve copiar e responder atividade? Não, atividades. Não. Ô, Melissa, fala para mim aí, você está vendo o compartilhamento de tela do professor? Sim. Ótimo. E agora, tudo certo? Sim. Ok. São essas perguntas que vocês vão copiar no caderno, tá? Copia a pergunta e responde, por favor. Deixa eu voltar lá. Pessoal, eu vou fechar meu áudio que eu vou ficar comentando aqui com o pessoal em casa, tá? Nem sei como que eu faço isso aqui direto. E aí eu já volto de novo. Se tiverem dúvida, é só me chamar, tá? Eu tô ouvindo vocês. Professor, você encerrou o compartilhamento de tela. Então, eu tirei para poder tirar meu áudio, tá? Eu vou deixar meu áudio aqui, porque eu vou precisar falar para os alunos aqui na sala quais são as perguntas. Eles vão copiar. Eu vou digitar para eles. Qualquer dúvida é só me chamar, vou compartilhar de novo.
Agora, pessoal que está em casa, terminaram de copiar? Não terminaram de copiar? Vou compartilhar de novo. Dá uma acelerada aí. Deixa eu conferir os alunos se estão acompanhando. O Thiago estava falando agorinha, Melissa. Renan, está acompanhando a atividade? Oi? Renan? Eu já copiei, eu tô fazendo. Obrigado, Thiago. Renan, o que você está fazendo? Renan, está assistindo aula, Renan? Olha, a Lula é tão rica que eu não consegue nem ler ela mesmo. Guilherme Wood, está assistindo aula, amigo? Oi, professor. Tô respondendo. Obrigado. Isabelle Pereira. Oi. Obrigado. Ana Carolina. Ana Carolina. Era falando no chat, professor. Oi, beleza? E a Maria Clara? Maria Clara, quem é você? Maria Clara. Oliveira. Oi, Oliveira. Dalceran, tem coisa para fazer, hein? Você e Moraes, tem muita coisa para fazer. Depois eu converso. Só um pouquinho. Só o Renan que não está respondendo? Desde a aula passada que ele não responde. Professor, o Jonathan disse que ele não respondeu nenhuma professora até agora. E o professor? Oi. Vai, depois. Professor, como é a vida agora, hein? Mas então, nossa, tá assim, ó, a primeira questão. Aqui, ó. Crianças, vou compartilhar de novo para vocês poderem finalizar, tá? Vou deixar no mudo aqui. Professora, tela.
Vocês terminaram de copiar? Terminou, Melissa? Vou copiar sim, tô respondendo agora. Muito bem, Terminando de responder. vou interromper o compartilhamento, tá? Se precisarem de alguma dúvida, é só me chamar, tá? Estou ouvindo vocês. Não, como era a situação dele aqui, ó, em relação a esse. Ele existia, mas os poderes dele eram tudo limitado. Por quê? Cada feudo então, é desse daqui. Tá? Antes desses princípios do absolutismo, tá? Os teóricos.
Professor, eu já terminei. Aqui falou mais. É costume, professor. Já se bate nela. Ok, só um momento. Pessoal de casa, quem aí já terminou, escreve aqui no chat para mim, fazendo um favor. A resposta da conta posso deixar. Dois achei. Assim, né? Não? Não mesmo, nada? Sim.
Achei que duas respostas no muito melhor. Ou seja, eu ter dois textos no final desse. Tá. Tá bom, obrigado. Você quer a resposta, Luana? Não tá fazendo? Ó, Tiago, Melissa e companhia. Quem for terminando, tá? Dá uma olhada lá no material de vocês, CA, apostila 7 e 8, conteúdo que se refere ao capítulo anterior. 7 e 8. Professor, você não tinha passado isso como tarefa? Os alunos aqui presencial não têm esse material. Eu acabei de perguntar para eles. Eles falaram que a página 7 e 8 não, tá feito. Tira a foto aí, Thiago, me manda. CA 7 e 8. Tira a foto e me manda. Não. A 7 e a 8 não. Eu achei que fosse outra. Ok. Então faz agora quem já terminou, tá? CA, página 7 e 8.
Galerinha de casa, Tiago terminou o CA, Melissa? Professor, uma pergunta. Você ficar espinho lá, Não, Ainda não. não acabou. Ok.
Pessoal de casa, cobrando novamente, CA, página 7 e 8. Dá uma acelerada aí.
Professora, tarefa 7, 8 e 12 ou tarefa 7, 8 a 12? Melissa, ó, você já começou a fazer, tá? Então você já tem uma vantagem. Você já deve ter terminado a 7 a 8. Aí você só vai fazer a página 12. Tá? Então, quem tiver dúvida em relação à pergunta da Melissa, é página 7, página 8 e página 12 do CA. 7, 8 e 12. Sim. CA, página 7, 8 e 12. CA, página 7, 8 e 12. Página 7, 8 e 12. É. Pessoal, bem lembrado, tá? A 12, número 1, não tem como fazer no CA. Tem que copiar e responder no caderno, tá? Lá na página 12. Maria Eduardo primeiro. Maria Eduarda, anota a tarefa primeiro, já anotou? Registrou onde? Escreveu.
Pessoal que está em casa. Então, fica como tarefa CA, página 7, 8 e 12 de História, ok? Professor, precisa fazer a 1 da página 12 do CA? Fala de novo. A 1 da página... a atividade 1 da página 12 do CA. O que tem? Tem que fazer ela? Tem que fazer no caderno, tá? Tá bom. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Pode sair, tá? Obrigado por hoje. Tchau, até a próxima aula.